Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre uma matéria bem interessante, na qual alguns alunos estrangeiros têm muita dificuldade, que é o presente do subjuntivo, que muitas das vezes eles acabam confundindo aí com o presente do indicativo. E é legal sempre o professor mostrar, né, qual a diferença de um para o outro. Para isso, eu coloquei aí uma imagem dando exemplos. Coloquei os verbos aí em destaque, tá? E, logicamente, o professor poderá acrescentar mais frases se ele achar viável. Ou, de repente, enfim, colocar no final, né, da explicação, mudar aí o slide, né? Ele tem a total liberdade para isso, tá, gente? Mas eu geralmente costumo passar aí a diferença logo no início da minha explicação, porque o aluno, ele já viu o presente do indicativo, né? E é o primeiro contato, de repente, que ele está tendo com o presente do subjuntivo ou conjuntivo, como queiram chamar. O presente do indicativo geralmente é uma afirmação no presente, eu tenho certeza do que eu estou fazendo. Enquanto que o presente do subjuntivo é uma suposição, ok? É algo hipotético, uma ação que eu pretendo fazer no tempo presente, mas que eu não tenho certeza, né? Então, assim, o professor ele vai estar apontando aí essas diferenças até mesmo na estrutura dos verbos e vai estar apresentando aí os verbos regulares e irregulares que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Eu também sempre recomendo algumas canções como a sua, da Marisa Monte, Amor, Meu Grande Amor, da Ângela Rorô, mas eu também gosto muito de trabalhar com essa do Frejá, tá? Que é um amor para recomeçar, e tem todos os verbos irregulares, pelo menos os mais usuais, e eu gosto muito de trabalhar com ela, tá? E, bom, eu também coloquei aqui quando vai empregar esse tempo verbal, né? Porque no começo eu mostrei a diferença com o presente do indicativo e agora quando vai empregar, ok? E aí eu deixei uma explicação mais mastigada, mais detalhada, para que o aluno possa estar fixando isso. Geralmente o aluno hispano-falante, ele também usa muito esse tempo verbal no idioma materno dele. Então, quando ele consegue assimilar, fica muito mais fácil, ok? Para recordar aí quando vai empregar esse tempo, tá bom? Eu também, como eu estava dizendo, né, sobre a canção do Frejá, eu gosto de trabalhar com ela no início da aula, tá? Mas o professor ele pode trabalhar no meio ou no final da aula. E eu sempre trabalho com a parte acústica, porque eu acho que é muito mais fácil para os alunos de nível intermediário escutarem, enfim, assimilarem, tá? Aqui, como vocês estão vendo, tenho a estrutura do presente subjuntivo, que é muito parecida ao espanhol, né? Na primeira conjugação em AR vai terminar com a letra E. Segunda e terceira conjugação é R e R termina com a letra A. E aí eu até coloquei a exceção, né, que é com o verbo estar, que apesar de terminar com a primeira conjugação, a R não vai terminar com a letra E, e sim com a letra A. É muito legal o professor enfocar nisso, porque geralmente em espanhol o aluno diz que eu esté, ok? E ele assimila às vezes, né, vendo em redes sociais aí, a gente sabe que tem muitos nativos que escrevem equivocadamente, né? Esteja, seja, são verbos que não existem, ok? E às vezes o aluno acaba achando que é correto e acaba incorporando isso. Tá? Então, é legal o professor dizer que não, que é esteja, que é a forma correta, que é uma exceção, né? Porque termina com a letra R e vai ser com A. Diferente, por exemplo, do verbo ser, né? Que termina com a segunda conjugação e aí sim seria com a letra A, seja, e até porque eles falam que eu seja, então é muito mais fácil de assimilar. Também coloquei aí as terminações, está em destaque, como vocês estão vendo do verbo viajar. E é interessante falar porque a gente tem viagem com a letra G, que a gente sabe que é um substantivo quando a gente deseja uma boa viagem à pessoa, tá? E eu já vi muitos brasileiros escreverem equivocadamente boa viagem com J, e não é.
Viagem com J é o verbo na terceira pessoa do plural. Então, é muito interessante que o professor enfoque também sobre isso, ok? A gente também tem aí a segunda conjugação e também a terceira conjugação da forma do regular, em que o professor ele também pode pedir para que os alunos conjuguem outros verbos regulares, olhando aí a terminação. Por exemplo, eu coloquei o verbo viajar, como ficaria o verbo trabalhar? Como ficaria o verbo estudar? Né? A mesma coisa aqui na segunda conjugação e assim por diante, tá bom, gente? Também coloquei aí os verbos irregulares. Novamente coloquei aí o verbo to be, né? Você e o estar, dando aí novamente enfoque a essas terminações, tá? Porque é muito comum os alunos se equivocarem, falarem errado, tá? Também o professor vai lá na primeira pessoa do presente do indicativo, que a gente sabe que sofre irregularidade, alguns verbos no presente do indicativo na primeira pessoa, vai pegar esse radical lá e vai jogar para esse tempo verbal e vai dizer ao aluno que a terminação é a mesma que eles aprenderam ainda agora nos verbos regulares do presente do subjuntivo, né? Então, assim, o professor ele vai fazer esse comparativo, ok? Sempre enfocando que os verbos irregulares, as terminações são as mesmas, porém o radical muda, ok? E eu coloquei aqui, gente, os verbos mais usuais, tá? Mais basicão mesmo. Mas se o professor achar viável colocar mais verbos aí, né, fazer, sei lá, um segundo slide, ele fica à vontade, ok? Não, eu acho que é muita coisa, eu vou ficar só com isso mesmo, ótimo. Ou, de repente, tirar, porque, olha, eu já tenho no livro, né? Porque, assim, vai depender muito da metodologia de cada curso, da planificação, e esse material, eu diria que é para ajudá-lo, não atrapalhá-lo, né? E, logicamente, o professor ele tem essa total de liberdade de estar adaptando aí, ok? De estar usando realmente como material complementar, tá? Seja aí numa introdução, eu gosto muito de usar para introdução, mas também o professor pode usar como uma revisão, ok? E aí, como vocês estão vendo, eu deixei tudo bem destacado em vermelho, tá? Para que o professor mostre aí passo a passo. Bom, a gente vai aí para o seguinte tema, né? Eu dei lá quando é utilizado o presente do subjuntivo, que pode ser para expressar um desejo, para expressar um conselho, né? E aí o aluno vai ver alguns exemplos e depois o professor pode propor ao aluno que ele monte frases, utilizando logicamente o verbo conjugado nesse tempo verbal, e dando sentido, né, à frase. É interessante porque o presente subjuntivo ele é conhecido em alguns livros como conjuntivo. Por quê? Porque ele vem com a conjunção que, geralmente acompanhando, né? Então aí o aluno ele vai poder, né, fixar melhor o que ele aprendeu em aula, usando aí esse conectivo, tá? E aí eu deixei alguns exemplos e também como esse aluno pode completar. O professor pode separar em equipes. Se for um grupo pequeno, sei lá, de 6, 8 alunos, separa em dupla, né? Se for assim, uma aula presencial, digamos. Não, eu prefiro que cada aluno faça individualmente. Ótimo também. Na questão no caso das aulas online também, o professor ele pode propor isso, né? Pode dar um tempo de 10 a 15 minutos ou até menos para que o aluno possa elaborar. Cada aluno faz uma frase, por exemplo, e depois apresenta, tá? Então, assim, o presente do subjuntivo, geralmente a gente trabalha com cursos intermediários, tá? Mas eu já vi também livros de cursos básicos. Então, como eu disse, vai depender muito da metodologia, da proposta, né, de cada curso, digamos, de cada livro. Tem muitos livros que trabalham com exercícios mais estruturais, outros não, né? Então, assim,
fica aí realmente a cargo do professor, tá bom? Eu vou deixar na descrição o material para que esse professor ele possa estar baixando, né, esse material, tá bom? E é isso, né? Se eu sempre digo que se no curso tem um aulão, uma tutoria, é melhor, porque é uma matéria que realmente alguns alunos apresentam dificuldades e é legal trabalhar com eles, principalmente os verbos irregulares, tá bom? É isso, gente. Espero ter ajudado por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!